Gustavo, tá me ouvindo? Sim, professora. Então tá bom. Vamos esperar o pessoal aqui terminar de entrar. E a unha? Ai, foi nessa sala que eu falei? Ai, gente, olha, eu fiz minha unha ontem no salão. Depois de 70 dias sem fazer a unha, eu criei coragem onde fiz a unha e fiz a sobrancelha. Tava parecendo a mulher monstro já. Hoje, agora eu não tô mais com unha de puta pobre, agora eu sou uma puta rica. Tô com a unha feita. Ah, eu me Pro, divirto aqui, Oi, hein? amor. pro, deixa eu te fazer uma pergunta, já que não tem muita gente. Tipo assim, eu fiz um concurso aqui em Paranavaí e eu fui convocada já. Aí já entreguei todos os meus exames, tudo já tá tudo certo. Só falta a posse. E aí já fazem 2 meses que eu não empossei por conta da pandemia. E parece que tem uma lei 8.112, se eu não me engano, falando que a posse tem que ser após 30 dias da convocação, em até 30 dias. E o que eu faço? Tipo, tem como eu ir atrás dos meus direitos ou é uma situação muito delicada e não. Porque não tem nenhum decreto. Então, isso que eu ia falar para você, se não tem nenhum decreto que por conta disso, não falo nem decreto municipal, decreto estadual ou federal. Tinha que estar dando uma olhada nisso, amor. Eu vou ver certinho, então, se tem, porque municipal não tem, não. Então tá Então, bom. dá uma olhada Na, nisso, Nayara, na dúvida, para ver qual processa, Nayara. que Oi? na dúvida processo. Processa. Deus me Não, livre. é até o caso de dispensar, de entrar com uma ação, um mandado de segurança, alguma coisa desse tipo, tá? O Então, RH da prefeitura tá funcionando? tá, provei que eu faço estágio lá, sabe? Então, tipo assim, eu sei o que tá acontecendo. Daí eles falaram que só vai ser após só depois que voltar tudo. Mas como assim voltar tudo? Já fazem 2 meses. Na verdade, você tem que perguntar lá com base em que eles estão fazendo isso. Pergunta lá. Pelo remetente. Essa é a mensagem que tem aparecido para Então várias e tá, várias prof. pessoas. Obrigada. Pergunta lá com base em que eles não estão contratando. Daí eles vão te falar. Que eles têm que ter Ok. baseado em alguma legislação. Porque eles falaram que só estão chamando o povo da saúde, sabe? Mas Entendi. daí eu. Mas vamos ver, então. Obrigada, prof. De nada, meu amor. Vamos lá voltar então, meus amores. Então, vamos lá. Então, lá no material de vocês vai estar da seguinte forma, que os usos e costumes são considerados fontes formais do direito do trabalho, envolvendo condutas reiteradas, praticadas e observadas pelo grupo social ou comunidade, né? Que consideram juridicamente obrigatórias. Então, gente, o que aquele empregador faz para uma pessoa ou para um grupo de empregados, tá? Ele vai ter que fazer e continuar fazendo, tá? Ele não vai poder retirar aquilo lá. Deixa eu só beber uma água que eu tomei um chá muito quente. Vamos lá, continuando. A gente tem modalidades de costume. Então, vamos lá ver a modalidade dos costumes que a gente tem. Se vocês estiverem com o material de vocês aí, vai ter lá. Primeiro, costume contra legem. Costume contra legem. É aquele que viola a norma legal, não sendo, por isso, válido, tá? Então, um costume que viola uma lei, ele não é válido. Então, por exemplo, a gente tem um piso de um salário mínimo ou de um salário estadual, a gente tem um piso, né? Se o empregador paga um valor menor que aquilo, é uso e costume dele, ele paga, o trabalhador aceita, e aí? Isso vale? Não, por quê? Porque é contra a lei,
tá? Então, contra a legem é contra a norma. Então, nesse caso, esse uso e costume, ele tem que ser mudado, tá? Então, ele não pode prevalecer, tá? Por quê? Porque ele é maléfico ao trabalhador, né? Porque provavelmente tem uma norma falando que tem que ser, não pode ser daquele jeito, ok? Costume secund legem refere-se à conduta que já está prevista na própria lei. Aqui, amores, o que que acontece? Normalmente, esse costume secund legem é segundo a lei, tá? Secund legem é segundo a lei. Normalmente, aquilo ali é costume e acaba virando norma. O Gustavo tinha me falado lá do trabalho intermitente. O trabalho intermitente é exatamente isso aqui. O que que é o trabalho intermitente, gente? O trabalho intermitente é o freelancer. Vocês já ouviram falar do freelancer? Já ouviu falar do freelancer, né, Gustavo? É. O trabalho intermitente é o freelancer, é aquela pessoa que vai trabalhar só de vez em quando. Então, ela vai trabalhar no shopping de vez em quando, ela trabalha umas horas por dia, final de mês, à noite. É um contrato, tipo, esporádico? Isso, é um contrato esporádico. Mas o que acontecia? Como isso já acontecia, né? Já acontecia, mas a gente não tinha uma norma para falar daquilo ali. Então, assim, dava muita discussão, por quê? Porque a pessoa às vezes trabalhava uma vez por semana. Ele trabalhava lá de sábado, que era o dia de maior movimento. Mas todo sábado durante um ano. Aí ele entrava com uma reclamatória trabalhista. Daí o juiz falava, e agora? Eu dou vínculo, não dou vínculo? Aí tinha juiz que dava vínculo, tinha juiz que não dava vínculo, né? Ele não tem direito a INSS, tem que recolher fundo de garantia. O que que a gente faz com esse trabalhador? Tá? Então, aí estava um grande problema. Com a reforma da CLT, já tinha esse costume. O que que fizeram? Fizeram a norma. Então, hoje, a gente tem ele estabelecido lá. Então, hoje, esse trabalhador, que é o freelancer, que na CLT vocês vão encontrar como contrato intermitente, está falando lá que ele tem que ser registrado, tem que ser recolhido o fundo de garantia, ele tem direito a férias, tem direito a 13º, só que tudo proporcional à quantidade de trabalho que ele realizou no mês. Então, se ele é pago por hora, então tudo relacionado por hora. Se é por dia, tudo relacionado por dia, tá? Então, esse que é o trabalhador intermitente. Então, o que que acontecia aqui nesse... Então, acontecia isso já costumeiramente, era uso e costume contratar o freelancer, só que não tinha uma norma. Aí, aquilo lá acabou fazendo o quê? Se tornou uma norma, tá? Dificilmente a gente vai ter uma lei e depois aquilo vai virar costume, tá? Normalmente é ao contrário, até porque quando vira lei é obrigatório, né? Então, normalmente tem um costume e aquele costume vira uma norma, tá? Então, isso é o secund legem, é segundo a lei, tá? Mas, normalmente, a lei, ela vem depois que a sociedade necessita de uma lei falando daquilo. Então, a gente tinha muitos contratos de freelance que acabavam indo parar na Justiça do Trabalho, tá? A gente tinha também, por exemplo, várias diaristas que entravam, empregada doméstica diarista, que entravam pedindo vínculo. Daí o Tribunal do Trabalho também já decidiu. Para ter vínculo, precisa trabalhar pelo menos 2 vezes por semana. De 2 vezes ou menos por semana, não gera vínculo. Então, aquela diarista que vai 3 vezes por semana, obrigatoriamente ela tem que estar registrada. E daí vai ter todos os direitos, ok? Gustavo, você conseguiu entender, meu querido, o que é o trabalho intermitente? Sim, professora. Muito obrigado. Por nada. Pessoal, alguma dúvida aqui do secund legem ou do trabalho intermitente? Vocês vão ver isso aqui só mais para frente. Ficou alguma dúvida aqui?
Conseguiram entender? Prof. Não? Então tá. Não é a Isabela, é o Diogo. Tá bom, Diogo. Vou anotar aqui que é você. Fica tranquilo. Vamos lá então, meus amores, continuando. E por último, a gente tem o costume praetlegen. Significa aquele que, embora não previsto em lei, não a afronta, sendo aceito pelo sistema jurídico. Então, às vezes, tem um costume que não está previsto em lei, né? Que não é secund legem e que também não contraria nenhuma lei, tá? Então, ele não contraria alguma lei. Qual é o problema desse costume? No direito do trabalho, se esse costume for benéfico ao trabalhador e ele entrar com uma reclamatória trabalhista e ele, por exemplo, for questão de salário ou de alguma coisa que ele recebia por fora, isso aí vai acabar vinculando ao salário dele, tá? Então, daí o empregador, ele vai ter que fazer o pagamento de diferença do INSS, do Fundo de Garantia, de férias, horas extras, se ele fez, tá? Então, esse costume para éter-legem é aquele que não está na lei e que também não é contrário a nenhuma lei. Mas tem que tomar muito cuidado por conta disso, tá? Porque ele depois ele pode ser cobrado na justiça e aquilo lá não pode ser retirado, porque daí o empregador faz o acerto e faz o acerto, por exemplo, se for de salário, algum benefício, no valor que está na carteira. E daí o camarada recebia alguma outra coisa e não é feito. Eu faço muita ação trabalhista disso, tá? Muita ação trabalhista disso. Principalmente para funcionário terceirizado, que recebe comissão por fora, sabe? Que não é colocada no olerite. Então, isso aí dá um pipoco grande depois, tá? Porque se o cara trabalha em eu já tive ação trabalhista dessa, que o cara trabalhava, sei lá, uns 5 anos, ele entrou com a reclamatória para aquilo lá vincular no salário dele. Lá na região dele só tinha ele para fazer aquele serviço, não tinha mais ninguém lá. No entanto, que ele entrou com a reclamatória trabalhista e continuou trabalhando. E a empresa não mandou embora porque não tinha outra pessoa para fazer o serviço dele. Era um serviço de cabeamento de fibra ótica, acho que era isso. Acho que é assim que é o nome. E não tinha ninguém para fazer o serviço dele. Tá? Ele entrou com uma reclamação trabalhista, pedindo uma diferença lá, ganhou e continua trabalhando, tá? Continua trabalhando. Então, tem que tomar cuidado com esse costume para éter-legem, tá? Então, quando vocês forem fazer alguma reclamação trabalhista de algum empregado, né, de algum cliente de vocês, prestar atenção nisso, tá? Que é aí que vem a maior parte do lucro dos advogados trabalhistas. É nessas coisas que o empregador paga por fora, né, costumeiramente, rotineiramente, e na hora de fazer o acerto vem aquela miséria, tá? Continuando aqui. No direito do trabalho, a conduta habitual do empregador, que seja mais benéfica do que a previsão mínima contida na lei, passa a ser obrigatória, tá? Então, é isso que eu acabei de falar para vocês. Em face do princípio da condição mais benéfica e do disposto no artigo 468 da CLT. Além disso, um dos requisitos do salário in natura é justamente a habitualidade na concessão da utilidade, tá? Então, era isso que eu estava falando para vocês na questão do salário. E o artigo 460 da CLT estabelece que, na falta de estipulação do salário ou não havendo prova sobre a importância ajustada, o empregado terá direito a receber salário igual daquele que na mesma empresa fizer serviço equivalente ou do que for habitualmente, né? Ou seja, costumeiramente, pago para serviço semelhante, tá? Então, uso e costume, gente, ele dá muita briga na Justiça do Trabalho, tá? Porque o cara paga
por um período e depois quer parar de pagar. Aí, quando a pessoa entra com a reclamação trabalhista, ela entra reclamando disso, tá? E daí vai dar uma diferença grande, porque daí ele vai ter que recolher sobre o INSS, ele vai ter que recolher aquela diferença sobre o fundo de garantia, ele vai ter que pagar todas as horas extras com diferença no valor da hora, ele vai ter que pagar as diferenças do 13º, se ele não colocava esse valor no 13º. Então, ali um valor que às vezes é baixo por mês, mas depois na quantidade de tempo que a pessoa está trabalhando, isso aí vai dar uma bolada grande, tá bom? Ok? Tranquilo aqui? Ficou claro para vocês? Sim. Ali, só para finalizar, eu coloquei que o artigo 8º da CLT, ela explicita que os usos e costumes também podem ser utilizados na falta de disposições legais e contratuais, ou seja, como forma de integração do ordenamento jurídico no trabalho. Então, o que acontece? Se não foi estabelecido alguma coisa no contrato de trabalho, e a lei não fala, né, especificamente daquilo lá, porque a lei trata de forma geral, o que acontece? O juiz do trabalho ele vai fazer uma pesquisa na própria empresa, de trabalhadores que trabalham na mesma função, e se não tiver, ele vai fazer em empresas que tenham aquele trabalho, tá? Então, ele, como se ele fosse fazer uns orçamentos. Então, ele vai ver quanto que ganha aquela, se for salário, né? Por exemplo, ele vai fazer um orçamento em umas outras empresas, para ver qual que é a média. Ou vai pegar a convenção coletiva, ou o acordo coletivo, e vai estar olhando aquilo lá, tá bom? Então, os usos e costumes também vão estar valendo nesse momento, ok? O próximo tópico é o regulamento da empresa. Isso aqui acho que caiu uma questão na prova, né, de vocês. Lembra lá das horas extras, que na Constituição falava de um valor, na carteira falava de outro valor, e daí no regulamento falava de um outro valor? Na convenção falava de um valor, um 50%, outro 40%, outro tantos por cento, e o valor que estava maior estava no regulamento. Então, o regulamento, ele tem força, tá? Então, o regulamento da empresa prevê diversos direitos e deveres de forma genérica e abstrata, alcançando os empregados contratados. O regulamento pode ser considerado fonte formal do direito do trabalho. Registre-se, no entanto, o entendimento divergente no sentido que o regulamento de empresa não possui natureza de norma jurídica, não sendo fonte formal do direito, por se tratar de ato de vontade do empregador, tá? Ele vai valer como regra para os empregados, mas ele não é fonte formal. Porque lembra que a gente viu? Fonte formal é aquela feita pelo Estado, tá? E o regulamento da empresa, ele não é feito pelo Estado. Ele é feito por quem? Pelo empregador, por um particular, tá? Então, o regulamento da empresa, eu coloquei ali as formas que ele pode ser no material de vocês. Então, tá lá, bilateral, quando elaborado em conjunto com os empregados, unilateral, quando estabelecido apenas pelo empregador. Meus queridos, o bilateral, ele normalmente acontece quando tem um sindicato ali em cima, tá? Porque normalmente ele é unilateral, tá? Normalmente ele é unilateral. Quando você entra na empresa, ela já tem lá. O que ocorre é, às vezes, a empresa não ter esse regulamento
E daí é uma empresa que se firmou, está aí há 4, 5 anos, às vezes até mais, e ela resolve fazer um regulamento, porque aumentou o número de funcionários, o número de trabalho, surgiram alguns problemas ali durante esses anos que ela está no mercado, então ele resolve fazer um regulamento. Eu falei para vocês que eu fiz estágio na Dudone, aqui em Maringá. Eu nem sei se vocês lembram dessa loja, né? É uma loja de móveis eletrodomésticos, tipo o Magazine Luiza, Casas Bahia. Eu fiz estágio lá durante 2 anos. E quando eu fui fazer o teste seletivo para estágio, eu estagiava, né? 8 horas por dia, porque não tinha essa lei do estagiário ainda. Quando eu fui lá, eu tive que fazer entrevista com psicólogo, fiz entrevista com a advogada do jurídico, tive que fazer teste psicológico. E depois, quando eu fui aceita, né, quando eu fui contratada, eu tive que assistir uma aula sobre o regulamento da empresa. Então, eles apresentaram o dono, qual era o tamanho da empresa, como a empresa funcionava, e tinha eu e várias outras pessoas, né? Então, eu era estagiária de jurídico, tinha gente que estava sendo contratada como vendedor, tinha gente que estava sendo contratada como montador, tinha gente que estava sendo contratada como serviços gerais, tá? Então, tinha várias pessoas ali. E todo mundo tinha que saber como é que funcionava. Então, a gente tinha que assistir um vídeo lá numa sala e ainda recebia um livrinho com o regulamento da empresa. Então, a hora que eles entregavam o uniforme para a gente, vinha lá o regulamento da empresa. Então, lá ia estar falando do horário de almoço, né? Porque eles davam refeição lá. Então, do horário de almoço, no meu caso eu era estagiária, eu não tinha desconto, mas, por exemplo, os funcionários, eles tinham desconto, acho que de tipo R$1,20 na época, por refeição que eles fizessem lá, tá? Então, ali estava tudo, horário de trabalho, horário de entrada e saída, tá? Então, vem tudo lá no regulamento. Caso de briga, de discussão, quais as medidas que eram tomadas, tá? Então, vem esse regulamento. Quando eu entrei, esse regulamento já estava pronto. E no caso dessa empresa que eu trabalhei, que era uma empresa grande, que era a Dudone, ele foi feito de forma unilateral, tá? Ele foi feito de forma unilateral. Foi só a empresa que fez o regulamento, ok? Então, bilateral, quando tem participação dos empregados, e unilateral, quando só o empregador que faz, ok? Depois eu coloquei ali para vocês no material os direitos trabalhistas previstos no regulamento da empresa passam a integrar os contratos de trabalho de cada empregado, devendo observar os preceitos mínimos presentes na legislação trabalhista e demais instrumentos normativos, bem como as normas de ordem pública, tá? Então, o que isso aqui vai estar falando? Que ele faz o regulamento unilateral ou bilateral, mas aquilo ali não pode ser contra nenhuma norma, tá? Não pode ser contra a norma de ordem pública, não pode ser contra orientação jurisprudencial, não pode ser contra CLT, não pode ser contra a Constituição Federal, mesmo que fosse bilateral e que os empregados concordassem. Tá? Então, não posso fazer um regulamento contrariando normas de ordem pública, tá? E o que for feito ali, se, por exemplo, nesse regulamento estabelecer um piso salarial maior do que o do mercado, aquilo lá vai ter poder de norma, tá? Aquilo lá vai ter eficácia, tá? Aquilo lá vai integrar o contrato de trabalho e depois ele não vai poder mudar aquilo. Ok? Depois eu coloquei ali a súmula 51, inciso 1 do TST. E ela fala o seguinte: as cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. Então, por exemplo, entrou na empresa, tem um regulamento valendo,
Aquele regulamento coloca que a tua hora extra vai ser paga lá com 60% a mais. Aí eles resolvem mudar o regulamento e abaixar aquilo lá para 40%. 40% não, que a Constituição não permite, 50%. Vai abaixar para 50%. Os trabalhadores que já estavam empregados não podem ter essa redução, tá? Por quê? Porque é direito adquirido. Agora, os trabalhadores que entrarem depois que isso foi mudado no regulamento, não vão ter direito, tá? Então, mesmo que ele entre com uma reclamatória trabalhista falando, mas eu exerço a mesma função, o mesmo trabalho, tenho a mesma formação e não recebo a hora extra da mesma forma. Se foi essa alteração que aconteceu, né, e ela foi anterior à entrada desse empregado, ele não vai ter direito, tá? Amores, só para deixar claro aqui, eu falei da questão do direito adquirido. Direito adquirido só tem para trabalhador seletista, tá? Seletista. Funcionário público não tem direito adquirido, tá? Funcionário público não tem direito adquirido. Não adianta entrar na justiça e alegar isso, tá? Funcionário público, servidor público, não tem essa questão de direito adquirido. Por quê, professora? São vários os motivos, mas principalmente porque se trata de dinheiro público, tá? Então, ele só vai conseguir vincular alguma coisa lá no salário dele, por exemplo, se ele entrar com uma ação na vara da fazenda e o juiz determinar, tá? Então, se ele entrar com uma ação e o juiz determinar, ele vai ter aquele direito adquirido, mas ele não pode alegar direito adquirido, tá? Ele tem que comprovar. Aqui em Maringá mesmo, os advogados, os procuradores, eles entraram com uma ação para ganhar, acho que era 100% a mais, se não me engano, o dobro do salário, né? Eles ganham 4 mil para ganhar 8 mil por conta da responsabilidade técnica. Eles entraram com ação e ganharam, tá? A prefeitura começou a pagar e depois eles recorreram e eu fiquei sabendo que o tribunal retirou depois esse direito deles. Mas eu não vi se eles iam ter que devolver ou alguma coisa desse tipo, eu não sei como é que ficou. Mas, por exemplo, teve outras categorias que entraram, por exemplo, os engenheiros, que eles entraram, porque eles também têm responsabilidade técnica, né? Porque se uma escola cair, um prédio cair, uma creche, um posto de saúde cair, o engenheiro que assinou aquela obra, ele tem essa responsabilidade, ele responde civil e criminalmente por aquilo. Eles entraram. Já eles não conseguiram ganhar, tá? Então, tem essa questão, tá? No direito público, a gente não tem o direito adquirido, ok? Isso aí funciona para o setor privado. O que o empregador passou a dar, se tornou costume, o empregado vai fazer jus àquilo até ele sair da empresa, ok? Amores, foi tranquilo aqui o regulamento da empresa? Ficou alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta do regulamento da empresa de vocês ou qualquer coisa do tipo? Não, tá tudo certo. Tá muito rápido, Gustavo? Não, professora. Tá tranquilo, gente? Sim. Então, eu vou dar continuidade. Não sei nem se vocês estão prestando atenção em mim, eu só estou falando sozinha aqui, né? Porque vocês não querem nem mostrar o rosto para mim. Vocês podiam mostrar o rosto para mim, né? Vamos lá, então, para o contrato de trabalho. Contrato de trabalho, então, de acordo com parte da doutrina, então, não é toda a doutrina, o próprio contrato individual de trabalho, ao prever e estipular uma série de direitos e deveres às partes que figuram na relação de emprego, pode ser visto como uma fonte formal do direito do trabalho. No entanto, como não se verificam os requisitos da generalidade e abstração, há entendimento divergente
de que o contrato individual de trabalho não se consubstancia em fonte formal do direito do trabalho, que é o que eu acho que é o mais correto. Porque quando é fonte formal, o que a gente entende? A gente entende que fonte formal é aquela feita por quem? Pelo Estado, ou pelo braço do Estado, no caso a Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, né? Sentença normativa, tá? Então, ele não é feito por um ente estatal, ele é feito por quem? Por partes privadas, ok? Não é toda contratação que tem contrato de trabalho, né? Tem meu marido mesmo, não sei se eu falei para vocês que ele foi mandado embora. Acho que eu falei, não lembro, eu falo tanto, né? Ele foi mandado embora. Nesse último emprego dele, ele só tinha o registro em carteira. Ele não tinha um contrato de trabalho. Mas o que acontecia? A carteira de trabalho dele estava lá que ele ia receber um valor mensal X. Só que o que acontecia? Ele não recebia esse valor mensal X. Ele recebia por diária, tá? Então, isso já devia ter sido feito um contrato de trabalho para especificar que aquele valor ia ser pago por dia. Outra coisa, a empregadora dele, muito feio, que eu vou falar agora para vocês, era minha cunhada, tá? Irmã dele. Então, eu posso falar mal, porque não é irmã minha. Ela não pagava 13º, porque a alegação dela é que ela não descontava o INSS do salário deles, tá? Isso não pode, tá, gente? Não pode, isso aí não pode nem constar no acordo. Se ela colocasse isso no acordo, ele ou qualquer outro empregado pode entrar com uma ação trabalhista e depois pedir todos esses 13º, tá? Então, não pode. Mas, se pudesse, ela também teria que estar colocando isso no contrato de trabalho, tá? Ela teria que estar descontando o INSS dele e recolhendo o 13º. Então, essas coisas, elas têm que ser colocadas num contrato, porque você não anota isso na carteira de trabalho, né? Na carteira de trabalho, você coloca lá que foi admitido em data tal, se tiver lá um prazo para for provisório, o valor do salário, né? Essas coisas desse tipo. Questão de vale alimentação, vale transporte, todas essas outras coisas, normalmente é feito num contratinho, numa folha mesmo separado, né? E tem muita empresa que não faz isso, né? E daí depois o trabalhador entra com uma ação trabalhista e daí a empresa acaba perdendo, por quê? Porque ela não colocou no papel. É lógico que ela só pode colocar no papel aquilo que a lei permite, né? No caso do meu marido, ele poderia receber por dia? Pode receber por dia. A CLT fala que pode, não tem impedimento. Agora, ela poderia fazer isso? Não fazer o desconto do INSS e não pagar o 13º? Não pode, entendeu? Até para ele era vantajoso, porque o valor do desconto do INSS é maior do que o valor do fundo. O valor do INSS era maior, né? Se a gente somasse ali os 12 meses, ia dar maior do que o valor do 13º, tá? Não, Silvio, não entrei. Mas ele, quando saiu, ele falou que se ela não pagasse tudo direitinho, ele ia entrar com uma ação contra ela. Mas eu não entrei, não. Ela já fez o acerto, por óbvio, que ela fez por baixo, né? Como a maioria dos empregadores, né? Isso porque é irmão. Ela não pagou, ela pagou o que estava registrado em carteira e ele teve reajuste salarial, né? Porque faz 4 anos que eu casei, então faz 4 anos que ele estava trabalhando com ela. E daí acabou fazendo. Eu falei para ele, ó, tá errado, né? Isso aqui vai dar uma diferença. Mas ele falou, tudo bem, ela me pagou. Mas ela não pagou a multa ainda, né? Então ele tá esperando agora para receber a multa, que devia ter sido paga lá atrás. Mas é a família dele, como eu já não converso com a minha cunhada, eu não quero mais arrumar confusão, senão eu vou pegar uma metralhadora e sair por aí disparando.
mas não é fácil. Mas isso aí é para vocês entenderem, tá? A questão do contrato de trabalho. Então, você faz um contrato de trabalho, mas ali você vai poder colocar essas cláusulas. Lembrando que você não pode colocar cláusulas ali que sejam contra a lei, ok? Tranquilo aqui, amores? Ficou claro, né? Professora tão boazinha, brava deve ser virado o trem. Ah, eu sou brava, gente, eu sou brava. Eu sou bem calma, mas a hora que o meu marido fala, o meu marido não é o pai do meu filho, né? Ele fala às vezes pro Tiago, Tiago, faz o que a tua mãe mandou, porque a hora que ela ficar brava, você sabe que ela vai vir aqui. Ela vai vir para te humilhar. Não é Você tem fácil, dúvida? não. Amores, por último, eu coloquei aqui, na verdade, só para vocês saberem que isso aqui está dentro das fontes, mas a gente já viu o bimestre passado, né, que são os princípios jurídicos, tá? Então, ali eu coloquei que os princípios de direito apresentam natureza normativa, devendo ser incluída como fonte formal do direito do trabalho, tá? Tanto que é assim que há diversos princípios inseridos e positivados na própria Constituição. Sem dúvida, é considerado uma fonte formal do direito do trabalho, tá? Então, princípio implícito ou explícito é fonte formal. Eu coloquei duas questões para vocês aqui. Tirem foto ou printem a tela aí para vocês tentarem fazer, mas vê se tenta fazer hoje já, dá uma olhadinha aí, 5 minutos vocês conseguem fazer, tá? Porque já está acabando, nossa aula falta menos de 3 minutos, e daí semana que vem eu passo a resposta para vocês. Então, essa é a primeira. Tiraram foto, printaram? Que eu vou colocar outra. Tiraram foto aí da tela, printaram? E essa daqui é a outra. Aquela primeira ali, gente, a anterior, ela caiu na prova da OAB na primeira fase de 2019, tá? É uma questão do ano passado. E essa daqui é para um concurso de analista da CESP, tá? Para quem queria trabalhar no TRT da primeira região, que é o estado de São Paulo. Então, tirem uma foto dessa daqui também, tá? E tentem fazer ela agora, já que vocês estão com o conteúdo fresco, tá? Por mais que essa questão aqui é de 2008, a questão da reforma trabalhista, ela não mudou a questão das fontes, tá? Então, não teve alteração, porque não está falando de artigo de lei. Pode fazer ela tranquila. Não precisa colar na internet, nem nada, tá? Eu vou dar a resposta para vocês. Mas eu só quero que vocês façam, que vocês começarem a ter noção disso. E o ideal é que vocês façam agora, tá? Porque vocês estão com o conteúdo fresco aí na cabeça, porque a aula terminou. Então, antes de começar a próxima aula, já responde aí, tá bom? Tiraram foto das duas? Tudo certo? Tiraram foto das duas ali, das duas questões? Sim, Letícia, obrigada, meu amor. E aí, vamos mostrar o rosto para mim? Só para eu tirar uma foto para a chamada? Vamos? Ai, prof, hoje não dá. Vamos, gente, larga a mão. Olha aí, rapidinho. Oi, Aline, sua linda. Oi, Andrei. Dani, não dá, tem um adesivo colado na minha câmera. Oi, João. Oi, Sil. Vamos, gente. Isso. Falta 1 minuto. Eu tô no Professora, serviço. eu só não vou Eu sou a melhor colocar. gente. Eu só não Oi, vou. Silvio. Oi, Gilmar. Ai, que saudade Eu de não você. apareço, eu não tenho como liberar a câmera. Ah, você tá mentindo para mim, Gustavo. Tô não, professor. Eu tô no computador. Aí Oi, não Lê. tem que ter webcam. Cadê Maria Clara, Duda, Ju, Alessandra? Ai, que povo vergonhoso. Pronto, tá certo. Amores, obrigada, um beijo. Não esqueçam de se inscrever no TIM. Boa noite, até semana que vem. Bom final de semana. Boa noite, professora. Beijo, tchau, tchau, até. Tchau, tchau. See you again. See you.